Olá, caros alunos, aqui quem fala é o professor Maílson, né? Hoje a nossa aula, nessa aula de Biologia para os primeiros anos aí da Escola UV7, é sobre comentários, né, das questões do formulário da semana passada, ok? Então, toda semana será alternado entre aula e semana de comentários. Essa aula de hoje é comentário sobre a primeira aula que vocês tiveram semana passada, tá? Esse é o nosso formulário da atividade 1, né, para o primeiro ano. Nós temos aqui um resumo da aula, do que foi visto, né, na videoaula, certo? É um resumo aqui bastante longo, porque realmente foi visto bastante coisa, mas é isso mesmo, ok? Nós temos 5 questões nesse formulário e vamos discutir aqui a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: uma das características encontradas em todos os seres vivos é a composição química específica, formada por alguns elementos químicos. Os elementos mais encontrados na composição dos seres vivos é... Então, percebe que a questão está te dando informações sobre que tipo de... qual tema estudado, qual conteúdo ela se trata. Então, ela fala sobre características dos seres vivos. E aí ela está falando sobre uma composição química, né? E está dizendo quais são os elementos mais encontrados. Por quê? Porque nós somos feitos de muitos elementos químicos, mas aqueles mais essenciais, os mais encontrados, está entre as respostas, né? Então, nesse caso aqui, nós temos como primeira opção oxigênio, cloro, magnésio, hidrogênio e ouro. E aí, gente, nós temos que ter noção em questões, em questões que a gente chama de objetiva, que são questões de marcar, elas sempre vão te trazer 2 ou 3 questões bem absurdas, 2 ou 3 itens, né? 2 ou 3 respostas bem absurdas, que é para você eliminar. E aí você sempre vai ficar em dúvida em pelo menos 2 itens, certo? É o mínimo, né? Para você ficar em dúvida em pelo menos 2 itens. Então, por exemplo, esse item que tem trazendo o ouro, é presente em todos os seres vivos, o ouro, né? Então você já elimina um item e esse item. Você pode ficar com dúvida nesses outros 3 itens aqui, menos nesse que tem ouro, tá certo? Então, vamos lá. A resposta para essa pergunta é essa: ó, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, fósforo e enxofre. Aí você pergunta, mas professor, como é que eu posso me lembrar disso? São muitos elementos. Olha, são poucos elementos. São apenas os 6 mais encontrados, tá certo? Então, uma dica, né, você pode, só observando aqui, ó, o carbono ele é representado pela letra C. Então, em vez de lembrar diretamente do carbono, você pode só lembrar aí da letra C. E aí eu vou explicar para vocês o que é um macete, tá? Macete é uma junção, né, um trecho, pode ser uma frase, pode ser uma palavra, que te faça lembrar de uma lista de coisas que geralmente seria muito extenso, mas que só por uma letra inicial, né, uma letra inicial, você pode lembrar de bastante informação. Então, esse macete para lembrar da resposta dessa questão é essa aqui, ó, chomps, né? Esse C vem de quê? Esse C é de carbono, tá? Esse H do chomps vem de hidrogênio, o O de oxigênio, o N de nitrogênio e o P de fósforo. Ah, professor, mas fósforo começa com F, tá, gente? Mas o nome do elemento foi dado obedecendo aí ao latim, né? As pessoas e o local onde foi descoberto, certo? Da mesma forma, o enxofre, né? O enxofre é representado pela letra S, né? Na tabela periódica. Então, ó, chomps, né? Beleza? Lembra de chops, mas é chomps, ok? Então, lembrando desse macete, você se lembra de quais elementos químicos são mais presentes na composição do ser vivo, tá? Então, beleza. Qual item que você poderia marcar? Esse. Vamos para uma próxima questão. Essa questão ela está te dizendo qual é o tema dela. Ai, desculpa. Desastrado, né? Ela está te dizendo que a questão é sobre teoria da origem da vida. Então ela fala o seguinte: em certos locais, larvas de mosca criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido. Preste atenção nessa palavra, espontaneamente no arroz cozido, tal como foi preconizado
pela teoria da geração espontânea, tá? Então ela diz que essa teoria começou a ser refutada é negada, né? Pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Red e Pastel, que mostraram experimentalmente que, olha, primeira coisa, ele está te mostrando uma situação de duas teorias de origem da vida. Uma que afirma que o ser vivo nasce de matéria morta, e outra, ele está citando dois grandes cientistas que provaram o contrário. Tá? Então, como é que eu vou me lembrar disso? Toda vez que aparecer o nome de Red, de Spallanzani, né, ou de Pastel, são o nome de três caras que trabalharam para defender a teoria da biogênese. Certo? Então, vamos lá. O que essa teoria diz? Essa teoria diz que os seres vivos se originam a partir de outros seres vivos, né? Você vem de uma mãe que também veio de outra mãe, de outra mãe, de outra mãe, de outra, e por aí vai, certo? Então, a biogênese é aquela que garante que a reprodução é o motivo dos seres vivos continuarem existindo, certo? E aí, nesse caso, a gente sempre tem que lembrar de quem defendia a biogênese e quem defendia a outra teoria, a teoria da abiogênese. Então, quem defendia aí, no caso, biogênese? Olha só como eu falei para vocês. O Red, o Spallanzani e o Louis Pasteur. Então, são esses três caras que tu, lembrando deles aqui, tu já conseguiria saber que qualquer outro que viesse defenderia a outra teoria, né? A teoria da abiogênese. Então, a resposta para essa questão é essa aqui, ó. O ser vivo é oriundo da reprodução de um ser vivo que já existe, um ser vivo pré-existente, tá? Então, nesse caso, esse seria a resposta. E falou de Red, falou de Pastel, a definição de biogênese é essa. Então, você já marcaria ela, com certeza, tá? Deixa eu ver qual foi outra questão que eu escolhi para vocês. Essa. Pronto. Essa é uma outra questão que ela te dá de bandeja a resposta. Por quê? Porque ela está trazendo um experimento de um cara que iniciou, né, ou que ficou marcado na defesa da teoria da biogênese, daquela que o ser vivo nasce de outro ser vivo, que no caso é o Red. Então, Red era um importante pesquisador, assim está a questão, tá? Que tentava descobrir a origem dos seres vivos por meio dos seus experimentos. Então, o experimento de Red analisou pedaços de carne que foram colocados em frascos cobertos e descobertos. Então, está aqui a amostra, né, do exemplo, certo? Apenas os frascos descobertos apareciam larvas. E a partir disso ele chegou à conclusão que... Então, qual foi a conclusão do Red depois que percebeu que somente na carne que estava no frasco descoberto é que as larvas surgiam, né, a carne apodrecendo, tá certo? A carne em decomposição, né? Então, o Red defendia a biogênese. Então, ele observou que somente nessas ocasiões, né, as larvas de mosca só surgiam quando as moscas pousavam nessa carne. Então, se entendeu que as moscas, na verdade, estavam colocando ovos, né, que é também uma fase da vida desse inseto. Nos vidros, né, nos recipientes que estavam fechados, lacrados, a mosca não teve acesso. Por isso as larvas não surgiam, tá? Lembrando que isso aqui não era uma rolha, né, tão forte, na verdade era uma gaze, um paninho, um algodão, ok? Então, esse foi um dos primeiros experimentos mais conhecidos. Você olha para essa imagem e você lembra do Francesco Red, tá certo? Então, qual seria o item correto aqui? Que as moscas eram responsáveis pelo surgimento de larvas em carne em decomposição. Então, a gente encerra a nossa aula de hoje com essas três questões aí comentadas. Um abraço, até mais, gente.